Você teria coragem de enfrentar os seus piores pesadelos em um quarto que desafia a realidade? Bem-vindo ao quarto 1408. Olá, meus sonhadores e sonhadoras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cenas e Sonhos. O meu nome é Adriele e antes de começarmos aqui a falar deste filme que traz aí uma loucura, alucinação, o que é coisas da nossa cabeça, o que é a realidade, eu já vou pedindo então para vocês se inscreverem no meu canal, deixa aqui aquele like surreal e também comentem o que vocês acharam aí desse filme, que já faz um tempão aí que lançou, mas que é um filme muito bacana ainda de conferir aí nos streams. Então, comente aqui embaixo o que você acha de 1408. E 1408 é um filme de 2007 do diretor Mikael Håfström, e também dirigiu filmes como, por exemplo, O Ritual, de 2011 e também Zona de Perigo, de 2021. A história é baseada no conto de Stephen King e acabou se inspirando nas reportagens do parapsicólogo Christopher Chacon, no qual o mesmo investigou um quarto mal assombrado no Hotel Coronado, na Califórnia. A obra conta a história de um escritor ocultista mal sucedido chamado Mike Esslin, que é interpretado pelo John Cusack, especializado em livros que contam casos paranormais. Ele recebe um cartão postal e consta imagens de um hotel e também com a frase "Não entre no 1408", no qual instiga ele a fazer uma reserva neste hotel. Ao chegar então nesse hotel, que é o Dolphin, em Nova York, ele é alertado pelo gerente, o Sr. Olin, que é interpretado pelo Samuel Jackson, pois muitos casos sobrenaturais e também várias mortes ocorreram ali naquele quarto. Completamente cético, Esslin insiste com o gerente e ele acaba então pegando a chave desse quarto. Então ele acaba passando por experiências surreais, colocando à prova todo o seu ceticismo. Eu assisti esse filme em 2007, na estreia, tive a oportunidade de assistir no cinema e realmente é uma adaptação muito bacana de assistir. É claro que com todo esse tempo, que já se passou, assistindo hoje em dia tem algumas cenas ali que não trazem o mesmo impacto da época, mas mesmo assim é um terror psicológico muito bem adaptado do conto ali do Stephen King, que eu acredito ainda que vale muito a pena assistir. Então logo no início a gente já consegue conhecer um pouquinho sobre a personalidade desse escritor, e é bem arrogante e cético, porque nem ele mesmo acredita nas histórias que ele escreve. Porém, ele fica intrigado com o quarto 1408, ainda mais depois de ele acabar usando ali de numerologia, somando 1408, que dá 13. Ele dá ali um sorrisinho bem cético na hora que ele faz essa soma e chega no número 13, e que acaba também mais ainda instigando ele para que se hospede nesse hotel, justamente nesse quarto. Então, o filme, ele começa uma noite chuvosa, que ele já tá indo se hospedar num quarto de hotel ali, que ele sabe que é mal assombrado e tal, e aí ele não trata muito bem os donos ali daquele hotel, que estão na recepção ali para receber ele, e aí você já começa então a entender um pouquinho da personalidade dele. Depois, ele passa aí por uma noite nesse hotel e ele dá os seus relatos aí, ele acaba indo para uma praia surfar, e aí tem um momento bem interessante aqui que ele tá surfando. Ele acaba vendo um avião que tem ali uma mensagem. E quando ele se distrai, ele acaba tomando um tombo ali de uma onda e levando uma pranchada na cabeça. Então ele fica meio desacordado e aparece voltando ali no momento que ele quase se afogou, um outro surfista ali para poder ajudá-lo, mas ele tá bem. Então guardem essa cena que vai ser importante depois no final. E aí depois dessa cena da praia, ele acaba indo buscar algumas cartas, algumas correspondências que ele recebe, e no meio dessas cartas é que ele vê então esse cartão postal com as informações desse hotel e também do quarto 1408. Então Mike, ele liga para o hotel para fazer a reserva desse quarto, e aí ele vê que ele não consegue de forma alguma agendar uma reserva para esse quarto em específico.
Então ele fica bem intrigado ali, acho que ele entra em contato com, eu acho que é um advogado ali, amigo dele, né, e eles conversam um pouquinho sobre essa questão do quarto, e aí o advogado até alerta ele também a respeito das mortes e do nome que tem ali em cima desse quarto e desse hotel, mas aí ele fala que é só passar ali uma noite e escrever o seu livro. Ele tá bem preocupado em obter informações para que ele possa escrever então um novo livro. Como ele não consegue fazer a reserva por telefone, ele vai até o hotel. Inclusive, quando ele chega lá nesse hotel, que a fotografia, né, do hall de entrada desse hotel é linda. Tem ali uns takes ali que mostra tanto no plano baixo, assim como de cima também. É bem bonita essa fotografia do hotel. Logo vem o gerente receber e tentar fazer um acordo ali com o Mike para que ele não fique nesse quarto 1408. O gerente até chama ele no seu escritório ali em particular para poder fazer algumas ofertas ali para ele, para que ele não fique, mas mesmo assim o Mike ele insiste até convencê-lo e ele acaba levando até o andar, que inclusive ali você vê ele subindo o elevador e realmente não tem o andar 13 ali, não tem marcado no elevador o andar 13, mas ele então acaba descendo no andar que é o quarto 1408 e ele acaba tendo a chave ali para entrar nesse mundo de loucura, do seu subconsciente, de alucinação, de tudo que vai rolar ali dentro desse quarto. Ao adentrar esse quarto, Mike vai narrando ali com um elemento que acompanha ele o filme inteiro, que é um gravador, né? Desde lá da cena em que ele tá conversando com o gerente, ele também já tá ali com o gravador, gravando a sua conversa. Então, dentro do quarto, ele narra tudo que acontece ali nesse gravador, e aí ele já vai narrando então vários elementos bem simbólicos dentro do quarto que serão bem importantes ali para a trama. Uma coisa bacana aqui, nós temos uma alusão ao Inferno de Dante, os 9 círculos ali, inclusive o Mike, ele referencia ali o 7º círculo e depois mais no final também ele referencia lá um outro círculo. Inclusive, eu não sei aonde que vocês estão vendo, de qual local vocês estão vendo esse vídeo, mas eu aqui em Curitiba, tá um frio aqui, parece que eu tô no círculo gelado de Dante, porque, olha gente, tá 8 graus aqui em Curitiba no momento que eu tô gravando esse vídeo, e vai esfriar muito mais essa madrugada, então imagine. Então aqui, conforme as coisas vão acontecendo dentro do quarto, você vai acompanhando ali os 9 círculos do Inferno de Dante. O Mike, ele faz referência algumas vezes ali, mas você vai vendo que o negócio vai piorando e tem muitas referências que fazem aos 9 círculos. Então ali dentro do quarto, né, o Mike, ele vai narrando várias coisas interessantes ali, observando várias coisas ali dentro do quarto, e também ele observa 3 quadros, 3 pinturas, e aí ele narra de uma forma bem cética, sem importância ali, mas que depois, durante o filme, principalmente mais lá no final, a gente vai ver até ele vivenciando essa narrativa dos quadros, então é bem interessante também. E aí começa umas coisas loucas ali acontecer, tá observando tudo, daqui a pouco ele tá ali na janela também, relatando o que tá acontecendo, e o rádio relógio que fica ali no quarto liga sozinho num horário ali que aparece 8h07, somando dá 13. Então, tem algumas coisas ali que vão acontecendo que aí já começa a colocar em prova todo o ceticismo do Mike. E logo que esse rádio relógio liga, ele sempre que ele liga, na verdade, ele toca uma mesma música, mas nesse primeiro momento que ele liga, que é o primeiro susto que o Mike toma, ele começa uma contagem regressiva de 1 hora. E, inclusive, na conversa dele com o gerente, né, o gerente pergunta pra ele quanto tempo ele vai ficar ali, ele diz que ia passar uma noite, mas o gerente já alerta que os outros hóspedes não duraram mais de 1 hora dentro do quarto. Esse tempo se esgotando junto com esse rádio já vai criando ali uma atmosfera de tensão já nos primeiros momentos ali do Mike dentro do quarto. E uma das cenas que eu acho surreais aqui desse filme é um momento então que ele pega uma luz negra e começa a passar em vários lugares ali do quarto, revelando, né, as manchas de sangue ali dos hóspedes que morreram ali dentro, né? E na verdade, conforme vai aparecendo essas manchas, vai também mostrando na tela as cenas dessas
pessoas, delas mortas ou indo se matar. Então tem umas cenas ali bem bizarras, ali bem bacana, a construção ali no filme, como usando essa luz negra, trazendo um simbolismo aqui da luz negra como a reveladora de coisas ocultas, de verdades ocultas, e intensifica o terror psicológico do filme. E aí começa várias coisas estranhas a acontecer aqui, então barulhos, começa apitos, né, sons ali que chega a entupir os ouvidos, os primeiros fenômenos sobrenaturais ali começam a acontecer, como janelas e torneiras ali agindo por conta própria, então já deixando o Mike ali louco. E aí a gente já começa então a ver a perda, né, do controle mental do Mike, como se o quarto já começasse a invadir a sua mente. E aí ele interfona para a recepção. E é engraçado que todas as vezes que a pessoa fala com ele, é como se fosse uma ligação de telemarketing, assim, né? Parece meio robotizada, fala sempre a mesma coisa e tal. É engraçado essa parte, então, dessa falha, dessa desconstrução da comunicação já ali na parte do telefone. E então você começa a ver o isolamento psicológico do Mike e a sensação de desespero dele já. E uma outra cena bem interessante aqui é a questão que ele tá na janela e ele vê no prédio do outro lado alguém. E aí ele começa a fazer gestos e chamar e tal pra pedir ajuda. E aí chega um momento que ele percebe que, na verdade, é o reflexo dele lá, é o reflexo de uma versão sua do outro lado. Uma desconexão entre a realidade e a ilusão, sugerindo que o quarto está manipulando a percepção do Mike. E aí, então, ele vê, lá do outro lado, então, que ele tá observando, ele vê alguém atacar essa pessoa. E quando ele vira, então, já que ele entende que é esse reflexo, ele é atacado por um mascarado ali que traz toda essa questão dos seus medos, dos seus traumas. E aí ele já começa, não, eu tô louco, toda uma alucinação. Então ele já começa a perceber ali, já começa a perceber o seu momento de insanidade. Então o quarto ali já vai forçando ele a vivenciar ali os seus traumas, né, os seus medos internalizados. Inclusive também essa questão dos medos e tal, numa outra cena ali bem sugestiva e que também fala ali um pouquinho de livre-arbítrio, que ele tem a alucinação ali, ele consegue visualizar uma corda pendurada ali, bem sugestiva ali para que ele tire ali a própria vida. Várias coisas que realmente levam ele à loucura. Em meio a todo esse caos que a gente começa a entender a história do protagonista, né, junto com a sua esposa e a sua filha, que inclusive aparece aqui nesse quarto para ele, trazendo como uma forma de alucinação, que também tem todo o desfecho da história ali em relação às duas. E inclusive até alguns diálogos aqui, que fica até uma piada aí pra quem já ouviu falar, né? No seguinte, que ela tá ali conversando com ele em alguns momentos ali, que ele tá, né, numa alucinação, mas depois num outro momento também que aparece ela conversando com ele ali, e ele fala, eu vou comprar cigarro. Aí tá uma outra cena, ele fala, eu vou comprar cigarro. Então, olha só, né? Já tem uma piada aqui no meio em relação a isso. Um outro momento ali, já mais pro final ali dos círculos do inferno de Dante, ele começa a vivenciar então as pinturas ali na parede. E aí tem um momento que ele tá na pintura que ele descreve, tem um navio ali e um mar, como se esse navio tivesse perdido ali. E aí, no momento já que tá tudo revirado no quarto já, é como se o mar ali daquele quadro tomasse conta de todo aquele quarto e ele afunda naquele mar e aí volta lá pra cena inicial de quando ele se afoga lá no momento que ele tá surfando, né? E aí até a gente chega a pensar, né? Não, tá, ele tava, sei lá, em coma, tava desacordado e é tudo piração na cabeça dele. E como se fosse uma cena ali de déjà vu, mas na verdade você acha que acabou e na verdade acontece ainda várias coisas ainda depois disso. Até mesmo porque esse filme, ele tem alguns finais alternativos. Tem aqui finais em que o protagonista morre e outro final que ele vive. Então você tem que dar uma olhadinha ali quando vocês forem assistir pra ver, de repente vocês assistirem ali os dois finais. Eu, pra falar a verdade, eu não lembro qual foi o final que eu assisti no cinema, mas em casa, assistindo, que eu já assisti esse filme algumas vezes, eu já tive a oportunidade ali de ver os dois finais. Inclusive,
não tem assim numa qualidade excelente aqui no YouTube, mas esse filme já tá disponível aqui no YouTube, então tem um canal ou outro aí que disponibiliza esse filme. Então o quarto 1408 é simbolicamente um lugar aonde o Mike ele acessa o seu subconsciente, né? Pelo menos é dessa forma que eu entendo ali em relação às águas, quando ele se afoga, né? Ele acessa todos esses traumas que ele tem, e dentro do quarto toda essa loucura, alucinação, que o ceticismo, tudo é colocado à prova, né? Tudo é colocado na frente dele para ele realmente ver tudo aquilo, né? Ter contato com tudo aquilo. Então o quarto ele traz à tona várias memórias reprimidas e também um ciclo vicioso de traumas do passado e a ideia de que ele nunca escapou dos seus pesadelos. Então nós temos assim vários elementos simbólicos aqui, como vidros quebrando, paredes, né, e sangue, coisas, né, saindo da parede, telefone derretendo, simbolizando ali a fragmentação da sua personalidade, da sua comunicação. O Mike, ele tá ali no momento todo desfragmentado dentro daquele quarto. Este filme aqui, pra mim, o verdadeiro terror aqui é a questão de você confrontar e aceitar as nossas lembranças mais dolorosas ao invés de fugir delas. Existem vários filmes que traz essa temática, né, de a gente saber lidar com essa questão que fica lá guardadinho na nossa memória, no nosso inconsciente, nos nossos traumas, as nossas memórias mais dolorosas. E aqui no quarto 1408, eu acho que ele traz também essa temática de uma forma bem interessante. Então, é um filme de 2007, né? Tanto tempo ainda que já estreou, mas eu acho que é uma adaptação que vale muito a pena ainda vocês conferirem. Então, é um filme sobre nós enfrentarmos aí os nossos próprios demônios. Então, se você já assistiu 1408, deixa aqui nos comentários o que você acha desse filme, né, de todo esse simbolismo aí que o filme traz. E se você também já leu o conto, né, do Stephen King, que eu não li o conto, então se de repente tem alguém aí que leu, traz aqui informações pra nós, qual que é a diferença, se realmente se é bem fidedigna essa adaptação, então traz informações pra nós aí. E se você chegou até aqui, é porque você curtiu esse vídeo, então se inscreva no canal, deixa aquele like surreal e também deixe alguma coisa aqui nos comentários para poder ajudar o nosso canal Cenas e Sonhos a crescer aqui nessa plataforma. Clique no sininho também e um beijo surreal e até o próximo vídeo. Tchau!